Bom, tá gravando aqui, turminha. Ó, para vocês se localizarem, os slides não mudaram, tá? Eu tô falando aqui, vou usar hoje os mesmos slides que nós usamos para a parte do algoritmo de Tomasulo. Toda a parte de ILP, eu dividi em dois blocos de slides, tá? O primeiro para a parte ILP, técnicas estáticas, usando o compilador. Foram as primeiras técnicas e o primeiro bloco de slides. E depois, ainda no tópico 4, ainda em ILP, só que a parte de escalonamento dinâmico. E aí a gente chegou até Tomasulo e paramos no Tomasulo. Tá? Então eu vou chegar até onde nós fomos. Nós fomos até esse esquema, essa versão esquemática aqui do hardware, tá? Onde nós conseguimos, né? Com esse hardware aqui, nós conseguimos uma versão, logicamente, super simplificada, mas aqui a gente tem os componentes principais aqui do hardware para a gente poder fazer despacho em ordem, tá? Então a gente está falando de um hardware onde a gente faz despacho das instruções em ordem, então as instruções vêm na ordem com que elas aparecem no programa, isso é essencial, tá? E então a gente tem uma fila de instruções, tá? Essa fila de instruções tem que ser respeitada como ordem FIFO mesmo, tá? First in, first out. Primeiro que entrou na fila é o primeiro a sair. Tá? Então a gente obedece o despacho em ordem, significa que o despacho aqui para dentro do hardware de execução, né, das instruções, vai ser na mesma ordem com que as instruções aparecem no programa, tá? Se elas já foram escalonadas antes por alguma técnica de compilação, é responsabilidade do compilador garantir que elas já venham corretas, tá? Ou seja, já pode ter existido um escalonamento antes, mas o programa já chega aqui correto e aí a ordem tem que ser obedecida. Bom, despacho em ordem, só que a partir do despacho, o que acontece aqui dentro, tá, passou a ser out of order, né, que é fora de ordem, né, execução fora de ordem. Então, a gente teve a possibilidade de, depois que despachou as instruções mais lentas foram executadas no tempo delas, instruções mais rápidas foram executadas mais rapidamente, passaram à frente de execuções mais lentas, se não tinham dependência de dados, né, daquelas instruções mais lentas e assim por diante. Então, as instruções, por exemplo, mais rápidas, por exemplo, aqui, uma soma, ponto flutuante, que não tinha dependência de dados, rapidamente executou, jogou dado no CDB, fez escrita no banco de registradores e finalizou, tá? E, de repente, uma instrução de multiplicação lenta ficou travada dentro de um multiplicador, travada não, né, mas ficou em execução dentro de um multiplicador por vários ciclos, tá? Ainda que ela tenha sido despachada antes da soma, tá? Até que ela termine, tá? Depois da soma, coloque o dado no CDB, haja uma escrita no banco de registradores depois da escrita do ED, sem que isso tenha causado nenhum problema, tá? Então, assim, as dependências de dados são respeitadas, né? Toda dependência de dados garante, né, a ordem ou limita a ordem das instruções, ou seja, dependências de dados respeitadas fazem com que a ordem das instruções que tem dependência seja mantida, tá? Mas instruções que não tenham dependências verdadeiras vão ser executadas fora de ordem. Isso vai dar um ganho imenso, né, no tempo de execução das instruções. Tá? Isso aqui foi onde a gente parou. Né? Nós usamos estações de reserva para loads, stores, somadores, subtratores, para instruções de multiplicação e divisão, né? Várias unidades funcionais, por exemplo, memórias de dados, memórias de instruções, somadores que podiam fazer soma e subtração, multiplicadores que podiam fazer multiplicação e divisão, né? O banco de registradores que tinha
a parte de dados, né, onde ele guarda os dados, e a parte onde guarda o status dos registradores, e toda a referência a um dado era uma referência a uma estação de reserva e não ao nome do registrador. E isso é o segredo do algoritmo de Tomasulo. Referências às estações de reserva que vão produzir um dado e não ao nome do registrador que vai guardar aquele dado. Tá? Esse é o resumão, né, que inclusive vocês fizeram na prova e a grande maioria de vocês acertou toda a parte lá de Tomasulo, né, com poucas exceções aí. E me deixou bastante contente. Tá? Que é a parte mais importante aí, que eu gostaria que todo mundo aprendesse a ideia por trás, tá? Vimos tudo isso aqui, tá? Eu vou só passar, porque essa é a parte de Tomasulo, e agora a gente quer ir para frente, tá? Antes de começar essa parte que é chamada especulação, né, vocês vão se lembrar que logo depois que a gente falou de Tomasulo, ou mais ou menos na mesma aula ali, onde a gente falou de Tomasulo, eu falei para vocês sobre predição de desvio, né? Então, a gente... Deixa eu abrir uma telinha em branco aqui para a gente rabiscar, né? Falei para vocês que dentro de um código, que, por exemplo... deixa eu abrir uma fonte maior aqui. Dentro de um código de sub, branch, load, end, e aqui, rótulo. Eu vou pôr um for. E aqui embaixo do or vou pôr um store. Tá? Resumidamente, não coloquei os operandos aqui para a gente não perder tempo, tá? Mas imagine esse trechinho de código aqui, onde tem um add, um sub, aí um branch. Tá saindo. Um add, um sub, um branch, um load, um end, um or e um store. Tá? E esse branch aqui, esse aqui eu vou ter que colocar aqui. Branch equal, não estou interessado muito aqui nas comparações que ele faz, tá? Nos registradores que ele está comparando, mas ele vai para um determinado rótulo, tá? Nesse código aqui, pessoal, me digam uma coisa. Quais são as instruções que são dependentes de controle do branch? Tá? Existem instruções que são dependentes de controle do branch. A LD e a end que vem logo depois dele, né? Essas duas instruções aqui, ó, o load e end, essas duas instruções, elas serão executadas condicionalmente, tá? Aqui em cima não, ó, esse add e esse sub serão executados incondicionalmente, né? A gente está supondo que não tem nenhum branch acima ali, né, que condicione elas também, tá? Mas para esse trechinho de código, add e sub acontecem independentemente deste branch, né? Mas o load e o end só são executados dependendo do desvio ser tomado ou não. Então, o load e o end são dependentes de controle do branch, tá? Então, se o branch for tomado, for para rótulo, a instrução OR e a STORE vão ser executadas e daqui para baixo o restante, mas load e end não serão executados. E se o desvio não for tomado, né, load e end, OR, STORE e todo o restante vão ser executados. Então, ó, vou anotar que essas duas aqui, OR e STORE, também não tem dependência
elas não dependem do branch para serem executadas, tá? Deixa eu desligar aqui. Elas não dependem do branch, tá? Elas vão ser executadas independentemente, mas o load e o end têm dependência, tá? Aí a gente viu que tem predição de desvio, né? Predição de desvio é uma forma de tentar adiantar a execução, porque sem predição, a gente teria que executar add, sub, até aqui, colocar o branch para execução e não colocar mais ninguém para executar. Travar no branch. Deixar o branch entrar para o hardware, trava todo mundo, né? O telefone não baixa. Aí. Trava todo mundo, não deixa load, nem end, nem or, nem store, ninguém começar a executar, não despacha mais ninguém, até que decida o que fazer com o branch, se o branch vai desviar ou não. Né? Isso causa atraso, tá? E vamos tentar reduzir os atrasos. Então, a técnica é predizer, né? Tentar predizer ou prever o que vai acontecer com aquele branch. Então, a gente aplica uma predição de desvio, né? Se a predição tiver correta, tá? Então, baseado na predição, você toma uma ação, né? Então, primeira coisa, assim, prediz que vai tomar o desvio, então despacha or, store e o que vem aqui para baixo. Se a predição for taking, né? Então, supondo predição taking, você vai supor que já pode despachar or e store. E todo mundo que tiver aqui para baixo. Né? Supondo predição not taking, né? Você vai despachar load, end, depois or, store e todo mundo ali para baixo. Então, são dois caminhos diferentes, baseado na predição. Só que é uma predição, pode estar certa, pode estar errada. Se estiver correta, não tivemos atraso nenhum. Seguimos adiante na execução sem atraso nenhum. E se estiver incorreta, tem que resolver os BOs que a gente tenha causado, né? Ou seja, geralmente é um cancelamento de instruções, tá? Então, nesse caso, ó, vamos supor que a gente tenha feito uma predição incorreta e a gente colocou para executar load, end, or, store e o desvio foi tomado, tá? Então, o load e o end tem que ser cancelado. Tá? A gente vai ter que dar um jeito de fazer, ó, load e end não podem ter efeito, né? Porque o desvio foi tomado. Então, load e end a gente tem que jogar fora. Eles não podem fazer escrita. As operações que eles fizerem vão só gastar tempo ali do hardware, consumir energia, usar unidades funcionais, vão atrapalhar dentro do hardware, mas eles não podem gravar resultado. Isso que é o essencial, tá? E deixar seguir o restante, porque o restante está correto. Tá? Isso chama, pessoal, executar instruções de forma especulativa. Então, isso chama especulação. Tá? Especulação. Tá? É o tópico que a gente está entrando agora. Tá? Ou fazer executar, então, o que a gente vai fazer? Executar instruções de forma especulada. Então, algumas instruções vão estar sendo executadas corretamente, de forma garantida, tá? E outras instruções vão estar sendo executadas de forma especulada. As especuladas são essas que a gente vai ter que ficar de olho, né? Elas podem executar, mas elas não podem terminar. Elas não podem ir lá e gravar resultado. Porque elas ainda estão assim, a gente está deixando elas executarem, mas segurando, olhando elas de cordinha, assim, né? Se der errado, se tiver a predição errada, a gente puxa elas de volta e não deixa elas gravarem o resultado, tá? Então, é como se se despachasse, mas fica de olho nela, né? Se a especulação, se a predição deu errado, puxa ela de volta, cancela, porque ela não deveria estar em execução. Tá? É o tópico que a gente está entrando. Então, vamos só voltando aqui, ó, esse tópico de especulação, tá? É executar instruções, tá? Com base numa predição, tá? E aí entra um termo que a gente usou antes, mas a gente não sabia muito bem o efeito dele ou a definição clara dele, que é um termo chamado commit, né? O commit é quando a instrução de fato vai... commit é a escrita final.
Commit é quando a instrução faz a escrita do resultado dela no registrador ou na memória, se for um store, né? Então, o commit é quando você não tem mais como desfazer, porque depois que você escreveu no registrador, não tem como você pegar o resultado antigo do registrador. Se você escreveu na memória, não tem como você pegar o resultado antigo da memória. Então, depois que você faz um commit, não tem como desfazer, tá? Então, o commit é a última etapa de uma instrução, tá? Então, apareceu essa última etapa chamada commit, tá? Que é depois de completar, né? Depois que a instrução completa, né? Sua execução, produziu o seu resultado, ainda tem a etapa de commit, tá? Que é o update, guardar, né, atualizar o banco de registradores ou memória, tá? Embora não esteja escrito aqui, pode ser que seja uma instrução do tipo store e ela vai fazer um update na memória, tá? E só pode fazer isso se a instrução não for mais uma instrução especulada. Tá? Ela não pode estar sendo executada de forma especulativa. A gente já tem certeza que ela é uma instrução segura, tá? Então, vamos lá. Vamos ver que mudanças no hardware. São pouquíssimas, tá? A gente vai introduzir um único novo componente no hardware chamado Reorder Buffer, tá? Ou hobby, tá? É muito comum a gente usar esse termo hobby para mencionar a Reorder Buffer, para ficar mais simples, tá? Esse hobby, ele parece muito uma estação de reserva, só que ele é centralizado, tá? É uma estação de reserva única, grandona, tá? Onde ele guarda temporariamente informações sobre as instruções. Então, imagina que ao invés de salvar os resultados das instruções no banco de registradores ou na memória, a gente vai salvando nesse Reorder Buffer, guardando temporariamente as instruções que já estão completas, né, que já terminaram sua execução, a gente vai guardando nesse Reorder Buffer e só deixa com que elas façam commit quando elas não forem mais especulativas, quando a gente tiver certeza que não estão executando de forma especulada, tá? Então, é uma estrutura de dados, um buffer temporário, para a gente guardar um montão de informações ali e que, de vez em quando, assim que uma predição for considerada correta, a última predição, né, considerada correta, a gente sabe que pode ir lá e fazer escritas, né, na memória ou no banco de registradores, porque aquelas instruções que estão no hobby não são mais especulativas, né, não estão sendo executadas de forma especulada. Tá? Então, basicamente, a gente vai guardar no hobby, né, o tipo da instrução, qual é o destino, né, dessa instrução, tá? O número do banco de registrador, o número do registrador, por exemplo, tá? Ou se for de memória, qual é o valor que a gente deve guardar, né, no registrador. Né? Depois a gente estuda certinho se de memória vai ter alguma diferença, tá? Vamos focar em registrador primeiro. Guarda a identificação do registrador, o valor que ele deve receber, tá? E um campo de controle ali para dizer se já está, se a instrução já terminou, se a execução acabou ou não, né? Porque ela tem que terminar, né? Tem que estar completa, né? Antes de poder fazer commit. Então, completa significa, ó, a execução já terminou. O edge foi feito, produziu o resultado já está no hobby, completou. Só que ainda não pode gravar, tá? Vai ter um momento em que vai poder gravar os dados no registrador, tá? Deixa eu ver o que falou aqui no finalzinho. Tá, importantíssimo. Tá? Uma modificação no algoritmo. O algoritmo vai ter uma modificação. Tá? Como apareceu essa nova estrutura, esse novo componente, ele é centralizado, tá? A partir de agora, as estações de reserva que estiverem esperando, né, naquelas estações de reserva onde os campos, né, dos operandos das instruções estiverem aguardando dados, né, que vão ser produzidos por outras instruções, eles não vão mais conter referências a outras estações de reserva, senão que eles vão conter indicações do hobby. Aí eles vão referenciar o hobby e não outras estações de reserva, tá? O que torna ainda mais simples o algoritmo, porque
todo mundo agora vai fazer referência a linhas do hobby. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 do hobby. E o hobby é um grande buffer, né? De 1 até um número ali pré-definido, tá? Então, fica até mais simples o algoritmo. Então, o algoritmo vai funcionar em 4 etapas, agora incluindo o hobby, tá? Um despacho, que já tinha antes, com a diferença que a gente vai jogar as instruções na estação de reserva e no hobby, tá? A gente vai jogar em 2 lugares, carrega na estação de reserva, carrega lá em cima no hobby, tá? A fase de execução, que praticamente é igual, aqui não mudou nada, tá? A fase de escrita de resultado, ou seja, a hora que terminou a execução, produziu um resultado da soma, da subtração, da multiplicação, da divisão, escreve esse resultado no CDB e no hobby, tá? Vai liberar a estação de reserva, né? Porque não precisa mais estar lá na estação de reserva, mas ela mantém no hobby, né? Porque, afinal de contas, ela está sendo executada de forma especulada. Nesse caso, a gente está supondo isso, né? Ela está sendo executada de forma especulada, então ela fica lá no hobby e libera a estação de reserva para que outras instruções possam executar. E fica presa lá no hobby até o momento em que possa passar para o estágio de commit, tá? Então, no estágio de commit, no momento correto, né, tem a atualização dos bancos de registradores, né? Hora que a instrução, né, o hobby, ele, na verdade, vai fazendo, vai completando as instruções, tá? Como se fosse uma fila, né? É como se fosse uma fila mesmo, ele vai fazendo o commit das instruções, né? A gente pega sempre quem está no início dessa fila e vai fazendo um commit, tá? E atualizando os registradores, tá? Então, aqui, reparem que na escrita do banco vai ter uma ordem de escrita dos registradores, ou seja, o commit final vai ter uma ordem de escrita no banco de registradores, tá? Porque na hora que a gente fez a escrita do CDB, ali atrás, na etapa de write results, a gente escreveu no CDB e não escreveu no banco de registradores, só no hobby, então o banco de registradores está todo desatualizado, né? À medida que a gente vai para atualizar o banco de registradores, a gente tem que buscar os dados no hobby. Aí tem que seguir a ordem do hobby. Então, o hobby funciona como uma fila, tá? Tem que ser em ordem. O commit tem que ser em ordem. Então, despacho em ordem, commit em ordem, tá? Então, a gente vai agora limpando o hobby, linha a linha, e fazendo as escritas que já são possíveis de serem feitas, né? Para cada instrução que já pode fazer commit, a gente vai escrevendo no banco de registradores, tá? Se uma instrução foi esse mispredicted, uma instrução que foi um determinado branch que foi predito errado, ou seja, foi uma predição incorreta. Se esse branch que teve uma predição incorreta chega no topo do hobby, tá? Quando o hobby a gente vai limpando o hobby e a instrução branch chega no topo do hobby e lá tá avisando branch predito incorretamente, isso significa que todo mundo que está abaixo dele tem que ser jogado fora, né? Então a gente vai fazer um descarte de todo mundo que está no hobby, tá? Vai jogar fora as entradas que estão no hobby. Ou seja, todo mundo que foi despachado, que está em execução ou que já até terminou a execução e tem parcialmente dados ali no hobby, vão ser descartados, tá? Então, é uma perda grande quando um branch é predito errado. A sorte é que os branches são preditos corretamente na grande maioria dos casos, tá? Por isso a gente tem que chegar em 98%, 99% de predições corretas dos branches, né? Porque senão a gente perde demais, perde muitas instruções para cada branch predito incorretamente, tá? E outro ponto é que o hobby também não pode ser muito longo, o hobby não pode ser muito largo, né? Muito grande, né? Porque se a gente coloca muitas instruções no hobby e tem um branch predito errado,
A gente joga muitas instruções fora, tá? Então, tem que ser um buffer num tamanho, né, que tenha relação também com a quantidade de instruções que geralmente existe entre um branch e outro, sabe, no código. Porque a gente tem muitos branches no código, e a gente também não quer ficar um hobby muito grandão, e para cada branch predito errado, ter que limpar muitas instruções, tá? Deixa eu mostrar para vocês um desenho, tá? E aí eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho sobre, tá? Queria abrir aqui primeiro a questões de vocês. Se deu para entender a ideia geral, eu sei que ainda não ficou, ainda está abstrato, né? Mas de maneira abstrata, deu para entender um pouco a ideia da especulação, pessoal? Ou tem algum ponto que precisa reforçar? Me avisem. Como está? Tudo certinho? Uma pergunta só, professora. Pode falar. No caso, então, a gente vai executar como se fosse normal o Tomasudo, só que os resultados vão estar sempre nesse hobby, né? Até que chegue no commit, né? Até que eu chegue na minha predição, né? Exato. Exatamente. No caso, então, por exemplo, se é um código que não tem um branch, por exemplo, ali no meio, isso nem faz diferença, né? A execução continua idêntica, né? É que, assim, a gente, para trechos pequenos de código, onde não tem branch, a execução de Tomasudo fica igualzinho. Só que programas reais têm branches o tempo todo, né? Geralmente a cada menos de 20 instruções. A gente já fez até um experimento uma vez, com alunos, inclusive, que eles fizeram alunos do mestrado mesmo. Eles pegaram esses mesmos programas que vocês usaram e eles fizeram eles aplicaram uma ferramenta que está disponível para vocês, inclusive, porque é daquelas ferramentas que vocês usaram, aqueles compiladores que vocês usaram lá. Uma das ferramentas vocês conseguem aplicar, porque vocês aplicaram a ferramenta de compilação, pegou o código fonte e gerou o executável. Tem uma ferramenta lá que pega o código executável e faz acho que ele chama de disassembly, eu acho. Então, é uma ferramenta lá que pega aquele executável e volta ele para um código que a gente consegue enxergar ele em linguagem de montagem, tá? Pega o executável e volta um passo. A gente enxerga ele em linguagem de montagem, tá? É a mesma ferramenta lá do GCC, só que com um parâmetro que eu acho que é o -d de disassembler, tá? Isso é um exercício bem legal de fazer para a gente entender código. Aí, quando a gente aplica isso, por exemplo, lá no Basic Math, né? E aí você faz uma ferramentazinha, um script, alguma coisa de busca dos branches, né? E conta quantos branches a gente tem, ou conta quantas instruções existem entre os branches, sabe? Uhum. Ou em execução mesmo, no próprio MIPS, lá no MIPS, a gente pode entrar no código do MIPS, que é melhor ainda porque a gente conta em tempo de execução, isso é melhor do que usar o código. Lá no MIPS, a gente entra no código do MIPS e quando ele encontra um branch, porque ele tem um if lá dentro, ele em algum momento ele sabe que é um branch para executar, a gente bota um contadorzinho lá para contar se é um branch e zera um outro contador para contar quantas instruções tem até chegar o outro branch, sabe? E depois tira uma média disso. Né? Uma vez a gente fez isso e dá um valor bem baixo, em média, sabe? Tipo, menos do que 20, mais ou menos 15, eu não me lembro certinho. Então, a gente tem códigos reais, assim, tem muitos desvios. Então, na prática, as instruções estão sempre sendo especuladas, sabe? E às vezes é uma especulação em cima de outra, sabe? Tem um branch no hobby e logo entra um branch especulado. Ou seja, é um branch que está sendo executado de forma especulada. O próprio desvio, você não sabe se ele deveria estar sendo executado.
Desvio de Então, desvio. desvio especulado é muito louco, né, isso, mas de tantos brands que a gente tem, quase toda hora você tem especulação o tempo todo, na prática. Interessante. É muito doido, né? Porque a gente vê o Tomazulo, beleza, aí você vê um trechinho de código como exemplo do próprio, aqui, né, eu fiquei até brava quando eu vi isso aqui, falei, poxa, o livro só trouxe um exemplo, que é essa tela que vocês estão vendo aqui, e nem mostra o branch, ele não mostra um branch aqui. Então, ele mostra um código aqui e fala, esse código aqui tá, a gente tem que entender que ele está sendo executado de forma especulada, mas o aluno olhando só isso aqui fala, mas como que eu sei que é especulado, né? Na verdade, nem tem o branch aqui nesse código, né? Tem 2 loads, mul, sub, div e add. Mas é porque, na prática, o que está por trás disso aqui é porque a gente, na prática, vê que quase todo o código é especulado. Né? Acaba tendo especulação o tempo todo, raramente, né? As primeiras linhas de código executável não vão ser especuladas. Chega o primeiro if e já começa a ser tudo especulado. E aí é um if em cima do outro, já vem um laço, e um laço tem um branch. E aí, antes de chegar no próximo laço, na próxima iteração, todas aquelas instruções da iteração são especuladas e já vem um branch especulado em cima de outro. Então, acho que o hobby tem o tempo todo sendo preenchido, né? Quase não existe instrução não especulada, eu acho, na prática. Né? E os tamanhos que eles usam de hobby tem a ver com essa estatística que você falou aí? De Com certeza tem. Isso aqui é uma das coisas que seria muito legal também. Eu queria fazer tanta coisa, eu queria poder fazer tanta coisa, disciplina. Se eu fosse dona do mundo, né? Se eu fosse dona do mestrado, gente. Eu não precisa ser dona do mundo, mas se eu fosse dona do mestrado, se todo mundo quisesse estudar isso, a gente ia fazer um montão de coisas. Bom, porque olha o que a gente podia fazer. Eu ia ficar curiosa, né? Eu fico curiosa com essas coisas aqui. Sei lá, a gente podia. Qual é o melhor hobby, né? Para esse código? Né? Dá para a gente entrar no próprio simulador que a gente está usando ali. E eu não sei se ele tem hobby, na verdade, né? Nem sei se aqueles simuladores ali tem um hobby. Mas eu tenho outro simulador que eu sei que tem, de um outro aluno. E aí a gente lá, você bota um hobby lá de 200 entradas, aí ele começa a perder desempenho, aí você põe um hobby de 10 entradas, né? Aí você vai a gente vai empiricamente tentar achar o melhor hobby baseado nessa quantidade de instruções que a gente tem entre branches, né? Com certeza tem um hobby ideal, né? E as empresas sabem isso e especulam isso porque isso gasta área, né, do chip, né? Então eles têm que ver o menor possível, o menor hobby que tem o melhor desempenho. Né? Então, vale a pena que seja um hobby pequeno e que tenha o melhor desempenho, né? É bem legal ter. Aqui é o tipo do caso em que o maior não será o melhor, sempre, né? É bem legal. Legal, interessante. Tem muita coisa a respeito, né? Tem bastante coisa interessante. Assim, a gente imagina isso no ambiente de produção real, né? Porque aqui a gente especula na teoria aqui, só com curiosidades, mas assim, imagina isso num ambiente real, onde a gente imagina a gente, isso aqui em produção, né? Daí a gente tentando achar a melhor configuração de fato, né? Para produzir algo, né? É muito legal. Aí valeria todo o esforço, né, de simular bastante, de especular bastante ali em nível de simulação. E aí tem muita teoria por trás, é bastante legal, né? Só de otimização combinatória aqui, um monte de coisa que dá para fazer. Né? É bem legal. E aí, pessoal, só para a gente poder entrar no exercício, ó, o que mudou aqui, ó, do que a gente tinha de Tomazulo, ó, do despacho para baixo aqui, ó, nada mudou, tá? Do despacho para baixo, tá tudo igual. Eu acredito que não tenha incluído nada aqui, nenhum barramento, absolutamente nada. Banco de registradores, tudo igual. O que apareceu novo é esse aqui. Inclusive, ele colocou lá para cima, eu acho que só por uma questão do desenho, tá? Para poder aproveitar melhor o desenho, mas você vê que ele tem o CDB, chega aqui em cima, tá? E o despacho chega aqui em cima também, de alguma maneira, tá? Alguma linha aí de despacho tem que chegar
Vamos ver como que a gente faz para despachar lá para cima. Um dado tem que ser despachado. Não tem uma linha chegando, né, do despacho. Deveria ter, assim, uma linha de chegada no reorder buffer aqui. Deveria, né? Até aqui por cima, quer ver, ó? Aqui em cima fala, ó, aloca nas estações de reserva e hobby. Ou seja, ó, no despacho, manda para as estações de reserva e para o hobby as instruções. Eu não estou vendo um barramento para isso. É que tem tanta linha, né? Mas eu não estou vendo chegar aqui no hobby isso. Eu estou vendo chegar aqui do load. Daqui tudo bem, tá chegando. Mas eu não estou vendo chegar de outros lugares, não. Acho que faltou linha de barramento aqui no desenho, tá? Mas o importante é entender que do issue aqui, né, da fila de despacho aqui, né, na hora que as instruções vão ser despachadas, elas vão para estações de reserva, floating point operations, aqui vão para as estações de reserva. Se forem instruções, ó, se forem instruções de load store, vão lá, tá? Para as estações de reserva de load ou de store, tá? Para os buffers, tá? Ele deu uma simplificada no hardware de load de store aqui, tá? Talvez mais para frente a gente entenda melhor aqui o motivo, tá? Porque a parte de memória muda um pouquinho, tá? Depois eu entro nesse detalhe com vocês. Só que eu não estou vendo um barramento para lá para o reorder buffer, mas as mesmas instruções vão ser carregadas lá no reorder buffer, tá? Do mesmo jeito que elas vão ser carregadas uma a uma, né, aqui nas estações de reserva, à medida que elas vão sendo despachadas, elas também vão entrando lá no reorder buffer. Tá? Inclusive, se for um branch, vai entrar lá no reorder buffer, tá? Com os seus operandos em espera, né? Ou seja, se está esperando um operando que está numa estação de reserva, a gente não vai referenciar a estação de reserva, a gente vai referenciar a linha do reorder buffer, tá? Aqui nesse exemplo, ó, para não fazer o exemplo inteirinho, tá? Ele tirou como se fosse uma foto de uma execução já encaminhada, onde as entradas do hobby, ó, toda essa primeira parte da tabela é o hobby, tá? Então, as instruções do hobby, ele nem fez despacho, tá? Ele não pegou as instruções no despacho, ele já olhou elas no hobby, tá? Então, a fila que está no hobby é a mesma fila do despacho, tá? Ele está supondo aqui que todas estão sendo executadas de forma especulada, né? Só que a instrução da linha 1 e da linha 2 do hobby, elas já terminaram, tá? Então, elas já passaram até para o estágio de commit. Então, todas esses dois loads já completaram, tá? Aqui tá, ele colocou a instrução inteira aqui, ambas já passaram até o estágio de commit. Anota-se aqui qual é o destino. Aqui tem que ser o nome do registrador mesmo, porque a partir do hobby, a escrita vai ser no banco de registradores, tá? E qual o valor? O valor que vai ser escrito é o que ele já leu da memória, tá? Aqui ele não põe o valor, mas ele põe o endereço de memória certinho. Mas a gente já teria, na execução real, a gente já teria o valor aqui, tá? Já teria sido lido da memória esses valores, e a gente estaria com os valores reais aqui, tá? Das instruções 3 para baixo, elas foram despachadas, né? Tanto é que elas estão no hobby, mas elas ainda estão em execução, tá? A instrução que está na linha 3 é o mul. Tá? Se ela tá no estágio de write result, ela tá lá embaixo, ó, ela é esse fmul, tá lá na estação de reserva. Se ela já está no estágio de write result, ela já tem os seus operandos, por isso que VJ e VK já estão completos, tá? Ela já leu o registrador F4 em algum momento, e ela já leu a memória também, o valor de memória substituiria todo esse campo aqui, tá? E já está fazendo, já fez, na verdade, a multiplicação e já está escrevendo o resultado, tá? Tá aqui anotado que vai ser escrito em F0, resultado. Só que olha aqui a referência, tá? Aqui aparece referências a reorder buffer, entrada 2 do reorder buffer, tá? Por que aqui ele fez uma referência à entrada 2? Porque
O F2 do mu, tá? Esse F2 aqui do mu era o registrador de destino do load, tá? E o load estava na entrada 2 do hobby. Então, aqui a gente anota a entrada 2 do hobby. Ao invés de anotar a estação de reserva multi 1, a estação de reserva load 1 ou load 2, eu não sei para qual que eu tinha ido, né? A gente anota a linha do hobby, tá? Que assim que a linha do hobby for completada, né, que tiver o commit pronto, né, o dado pronto, a gente pode vir aqui e substituir. Tá? Aqui embaixo também, ó, vou dar um exemplo do div. Esse div aqui, ó, da linha 5, ele tá aqui, ó. Tá em execução, e olha aqui, ó, ele está aguardando algo que está na linha 3 do hobby e algo que está na linha 5 do hobby. Vamos olhar ali no div, ó. Aguardando F0 e F6, né? O correspondente é F0 e F6. F0, ó, vem lá da linha 3 do hobby, de fato. E F6, porque tá vindo da linha... Ah, não, é o destino, desculpa, ó. Ele está guardando o que está na linha 3 do hobby e ele vai produzir, aqui é destino, ó. Apareceu esse campo destino. O destino dele vai para a linha 5 do hobby, tá? Tanto acho que tem um erro aqui só. Tem um erro aqui que eu acho que aqui, ó, provavelmente do livro aqui mesmo, eu acho que era F10 aqui, ó. Eu acho que aqui não é F0. Eu acho que aqui eles queriam dizer F10, porque olha lá embaixo, ó. Eu acho. Acho que eles queriam dizer F10 aqui ao invés de F0, porque eles colocaram aqui em F10, vai ser produzido pela linha 5 do hobby. Tá, ó, aqui é a linha do reorder buffer correspondente, ó. Aí eu acho que eles digitaram F0 aqui, mas era F10, tá? Destination aqui, ó, não é F0, é F10. Porque se fosse... Não tem F10 em lugar nenhum, né, no código aqui. Vou ver aqui. Não tem F10 em lugar nenhum e eles completaram F10 aqui embaixo, então tudo indica aqui que esse primeiro campo aqui do F0 era F10. Tá? Acho que tá errado mesmo na imagem. Tá? E assim por diante. Então, o algoritmo de Tomasulo em si não mudou, tá? Só que a gente incluiu uma estrutura nova, tá? Que guarda informações sobre as instruções, sobre o destino, que agora é nome de registrador de fato, tá? Na mesma ordem com que o despacho foi feito, o que facilita bastante para a gente ir entendendo a execução passo a passo, tá? Então, aqui as escritas vão ser feitas em ordem, o que é ótimo, tá? Fica bem claro para a gente entender isso. Mas o que mudou fundamentalmente é que as referências que a gente fazia às estações de reserva passam a ser feitas as referências ao hobby, tá? Então, aqui a gente faz umas anotações, ó, tipo, esse campo velho aqui, o livro está sugerindo esse tipo de anotação, né? A gente está esperando o resultado da estação de reserva 4 para somar com o que a estação de reserva 2, ou que é o hobby na linha 2 nos fornecer, né? Na verdade, linha 4 do hobby mais o que a linha 2 do hobby fornecer, tá? Independentemente do nome das estações de reserva, tá? Então, eu acho que isso aqui resume o algoritmo em funcionamento, né? Mas como eu disse para vocês, ver uma tela assim estática, tá? Dá para entender em linhas gerais, mas não fixa o algoritmo, não fixa a ideia, como vocês fixaram com o Tomasulo, né? Então, eu acho que a aula que vem vale um exercício disso aqui, do início ao fim, para a gente fixar, tá?
Só eu acho que eu vou, na hora que eu terminar a aula, eu acho que eu vou salvar esse slide com um F10 aqui, para que não vai ficar para vocês lá, né? Onde vocês lá não tá. Era bom vocês anotarem, onde vocês lá no AVA tá com F0 mesmo. E aí pode confundir na hora de vocês estudarem. Tá? Parece um erro do livro mesmo. Entenderam a ideia por trás, pessoal, da especulação? Sim. Entenderam? Não é complicada, né? Só insere um pouquinho mais de detalhes aí na execução. Só que um exercício feito, né, por inteiro, eu acho que vai deixar tudo bem mais claro, tá? É onde a gente pode fazer na aula que vem sem problema nenhum. Tá? E por último, pessoal, para finalizar esse conteúdo, tá? Que é o conteúdo ainda, né, de LP, tá? A gente vai ver que até agora, né, a gente aumentou bastante a quantidade de instruções executadas, né, em paralelo, né, isso é bem óbvio, né? Mas agora, pensando em métrica, né, de desempenho, se a gente quiser atingir algo em torno, né, de CPI, né, que é ciclos por instrução, menor do que 1, tá? O que seria ciclos por instrução menor do que 1? Vamos inverter aqui a métrica e chamar de IPC. Instruções por ciclo maior do que 1. Instruções por ciclo maior do que 1, ou seja, a cada ciclo terminar mais do que uma instrução, né? Será que a gente vai conseguir isso? Porque reparem que, mesmo colocando todos esses componentes e todas essas técnicas, né, toda essa complexidade, o commit, ou mesmo a escrita, né? Lembra que a escrita de resultado tinha que ser feita no CDB, né? E aí a gente tinha que sequencializar, né? Mesmo que tivesse, assim, 3 instruções terminando no mesmo ciclo, a gente tinha que colocar 2 em espera, aí uma escrevia no CDB, no ciclo seguinte, outra, no ciclo seguinte, outra. Então, assim, todo o paralelismo que a gente conseguiu antes, a gente perdeu no final. Porque na finalização, a gente teve que sequencializar. Né? Então, lógico, todo não, né? Porque a gente fez um monte de coisa em paralelo, mas a gente teve uma perda no final. Né? Não conseguiu aproveitar paralelismo até o finalzinho. Né? Porque a gente tinha que sequencializar as escritas no CDB. Né? E aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, a gente está imaginando um despacho por ciclo e um commit por ciclo, no máximo, né? O despacho, um despacho por ciclo no máximo, porque de repente não tem espaço para despachar todo o ciclo, né? A gente viu que tinha conflitos estruturais também. Vai que está todo mundo lotado aqui embaixo, não tem como despachar. Né? Então, no máximo, um despacho por ciclo e no máximo um commit por ciclo, porque de repente nenhuma instrução está apta a fazer commit. Né? Agora, se eu quero melhorar isso, aí eu penso em mais instruções por ciclo. Se eu conseguir agora um IPC maior do que 1, ou eu quero caminhar em função de um IPC maior do que 1, eu tenho que pensar em completar múltiplas instruções em um único ciclo de clock, tá? Então, a gente entra em processadores, né, em soluções, tá? Com múltiplos issues, ou despacho múltiplo, tá? Ou seja, poder despachar mais do que uma instrução, tá? Paralelismo no despacho, tá? E um tipo de escalonamento mais poderoso do que a gente viu até agora e de maneira estática, tá? É um escalonamento estático, só que melhorado, tá? Um pouco melhor do que a gente viu até agora. Um pouco não, bem melhor, tá? Então, é um escalonamento estático aí em processadores superescalares, a gente vai ver. Máquinas VLW, vamos ver também. Praticamente finaliza essa parte de LP, tá?
os processadores superescalares com escalonamento dinâmico, que é basicamente o que a gente está vendo agora, tá? Aqui, eu vou finalizar a aula de hoje nessa telinha, porque depois eu começo a aula que vem de novo nela, tá? Mas só para a gente ver aqui um comparativo, pessoal, a gente está vendo máquinas que permitem, ou técnicas, ou sistemas aí que a gente tem até hoje, que permitem esse despacho múltiplo, esse paralelismo no despacho, tá? As mais conhecidas, as técnicas mais comuns, né, mais utilizadas, tá? E que escalam muito bem, né? Então, a gente tem máquinas superescalares estáticas, superescalares dinâmicas, tá? Superescalares especulativas, tá? Tem umas separações aqui didáticas, só para mostrar os exemplos no final. Máquinas VLW e esses EPICs, tá? Que é um outro sistema que a gente vai conseguir ver bem um pouquinho, mas é um exemplo, tá? Então, olha que legal, só para a gente ver onde que a gente encaixa essas coisas, né? A gente encaixa nos sistemas reais. Nos superescalares estáticos, então a gente tem aqui, ó, vamos ver os pontos que mais interessam aqui, ó. O escalonamento é estático, ou seja, se a gente tem que trocar a ordem das instruções, ele vai fazer isso lá no compilador, tá? Então, o compilador é mais complexo, o compilador vai ter que fazer as trocas necessárias, aquele loop and rolling, escalonamento, igual vocês fizeram lá na prova, tá? O hardware vai detectar alguns conflitos, se necessário, vai corrigir, tá? A execução vai ser em ordem, tá? E aí, os exemplos mais comuns são esses processadores RISC que vocês usaram agora nos simuladores, né? MIPS, ARM, tá? E outros ali da categoria RISC são mais simples, tá? Eles obedecem essa categoria de execução em ordem, tá? E aí, a gente vai daqui para baixo, dando um pouquinho mais de complexidade para o hardware, né? Então, a gente agora vai olhar os superescalares, ó, dinâmicos, tá? Então, aqui a diferença é que o escalonamento passou a ser dinâmico. Então, existe agora alguma execução fora de ordem, tá? Mas sem especulação, tá? Esse aqui o livro colocou, que não colocou exemplos até o presente momento, tá? Eu não sei se do livro para cá, né, de 2019 para cá, existe algum exemplo comercial, tá? Mas aí, com especulação, né, a diferença da linha 2 para a linha 3 é a especulação, tá? Com a especulação, aí aparece, ó, o i3, i5, i7, AMD, ou seja, a maioria desses que a gente utiliza em nível comercial para os nossos notebooks, desktops, né, e os computadores aí que a gente mais utiliza, tá? Então, a gente está falando de algo similar, com as ideias similares ao que a gente está vendo aqui, tá? Não é que eles executam o algoritmo de Tomasulo, eles executam coisas mais elaboradas, mais complexas, mas a base é a execução fora de ordem, tá? E a especulação. Tá? Então, assim, a base inicial, as ideias por trás são bem similares, tá? Escalonamento dinâmico com especulação. Então, esse ponto em que nós estávamos estudando hoje, isso que a gente finalizou a aula de hoje, é o que dá a base da execução para os processadores aí que a gente usa o tempo todo, tá? Com poder computacional imenso. Né? Aí, o que a gente vai ver em sequência, tá? Que provavelmente vai entrar na aula que vem, máquinas VLW, tá? É uma ideia diferente. VLW, a gente dá um stop nesse ILP de hardware que a gente estava aqui, e a gente vai voltar numa coisa bem parecida com MIPS, e vai ver loop and rolling de novo, a gente vai voltar em uma técnica estática, e vai conseguir aproveitar um paralelismo de uma maneira diferente. É uma técnica bem bacana, tá? A VLW, que dá origem também a essa versão EPIC aqui. E essa máquina VLW aqui, ele dá um exemplo desse TI-6X aqui, tá? Mas na verdade é uma família de microprocessadores, tá? Inteira, que é VLW, tá? Bastante utilizada. E a gente pouco ouve falar disso aqui,
Tá? Então, é uma técnica bem diferente das que a gente está estudando até agora, e a gente vai ver um exemplo dela também. E, por último, essa EPIC que é parecida também, ó, que tem bastante de escalonamento estático, tá? E que também tem suas versões comerciais fortes de mercado, baseadas nessa técnica, tá? Que diferem demais dessas aqui, que a gente está bastante acostumados a ver, né, no mercado, né, a estudar aí nas máquinas de mercado, ok? Lógico que essa do meio aqui, ó, é a que obtém o melhor, essa daqui é a que obtém hoje melhor ganho, tá? Isso aqui é o que a gente tem hoje como maior promessa, é o que dá a base hoje para a computação, para a indústria, e é o que promete, né, melhor desempenho. Tá? Mas essas outras aqui, quando surgiram, né, surgiram muitas máquinas em função delas, muitas famílias de microprocessadores, e depois deu uma decaída, né, e não teve tanta continuidade quanto as superescalares com especulação que permanecem até hoje. Tá? Tanto é que aqui o i7 é com base nisso, né, que é a última família aí da Intel. Ok? Ó, eu vou, assim, da minha parte, pessoal, que eu queria dar de teoria hoje seria isso aqui. Vou abrir a perguntas, fiquem à vontade aí se vocês quiserem perguntar ou complementar ou discutir algo a respeito, trazer alguma curiosidade, fiquem à vontade. Silêncio absoluto. Bom dia, professor. Eu só tenho uma coisa que não tem a ver com o que você está falando agora, mas é referente ao que você estava, que eu cheguei com a vez, eu perdi a parte, que é referente ao trabalho que vai ter o próximo para apresentação, é referente ao que capítulo que é, ou os índices que vão ser do livro, para dar uma olhada. Então, mas eu não falei quais são ainda, Rafael. Tá. Mais breve possível, eu vou selecionar os apêndices, que são muitos, e colocar uma lista para vocês, compartilhada, para vocês se organizarem neles, tá? Como foi feito no primeiro. Até quinta, acho que eu consigo colocar para vocês, tá? Sem problema. Eu achei que eu tinha perdido essa parte. Eu não falei, eu só falei que são dos apêndices do livro, tá? E assim, se houver, pessoal, isso eu deixo aberto, né? Se houver da parte de vocês, deem uma olhada no livro, porque de repente alguns de vocês podem falar assim, professora, isso aqui, esse tópico do apêndice, ou esse apêndice aqui, essa área aqui, é uma área que eu domino, ou é uma área que eu trabalho já, ou é uma área que tem a ver com o que eu estou estudando no meu mestrado, ou que eu dou aula. Então, vocês já podem vir de antemão, vem no particular para eu saber, né? E já colocar, eu já designo para o aluno, entendeu? Porque a intenção é essa mesmo, é que vocês explorem algo que vocês possam fazer bem feito. Então, se tiver algum aluno que justifique isso, não por escolha, mas tem uma justificativa para isso, eu já coloco, sem problema nenhum. Tá? Então, vocês podem ir olhando ali e já sugerir, tá? Ok, então. Obrigado. Por nada. Então, tá bom. Pessoal, na quinta, nós não teremos aula por ser um feriado, tá? Então, o que nós vamos fazer na quinta-feira? Eu vou soltar para vocês a nota. Eu não sei, algum professor já soltou nota para vocês esses dias? Sim, professora. Professor Bruno. Ele soltou pelo sistema, SIGPOS, como que ele soltou nota? Ou ele fez um PDF, como foi? Ele tabulou usando o código de matrícula, deve ser, né? Aí não identificou o nome da pessoa, né? E colocou um PDF lá com matrícula e nota, né? Tá, então não usou o sistema da pós, né? Ele usou... acho que é porque o sistema da pós eu acho que só permite conceito, deve ser isso. É que o sistema da pós, esse sistema é novo.
Tá, eu vou fazer como ele, então, tá? Eu vou soltar um PDF no AVA com identificação do aluno por RGA e nota, tá? Nota de 0 a 10. E aí, na quinta-feira mesmo, aproveitando que é feriado e que não vai ter aula, eu fico à disposição para a gente, não no horário da aula, mas eu fico durante o dia, né, à disposição aí se precisar tirar dúvidas sobre a prova, tá? Sobre, a gente pode marcar com um aluno ou com outro, dependendo dos horários de vocês e dos meus, para a gente, de repente, fazer alguma coisa com relação à prova, tá? Vai ter que ser assim, sob demanda e combinando ali pelo WhatsApp, mas, de repente, se houver uma procura grande, a gente marca num horário do dia ou na sexta, um horário fixo para a gente conversar. Sexta-feira vocês têm aula ou não? Ou tá emendado? Geralmente na sexta-feira é aula assíncrona, né? Fica o vídeo postado, mas que deve manter, deve ser. Entendi. Tá bom. Então, eu posto o PDF e a gente vai conversando por WhatsApp ali. Vamos ver as demandas com relação à revisão. Se forem muitas demandas, a gente marca um horário no Meet para fazer uma sequência de revisões. Vou marcando de 15 em 15 minutos, assim, para o pessoal entrar e a gente fazer algum tipo de revisão individual com os alunos. Mas vamos ver se isso vai ser necessário. Vai depender da procura de vocês, tá bom? Aí vocês vão me procurando ou por WhatsApp ou por e-mail e a gente vai combinando, tá bom? Na quinta fica esse compromisso aí da nota, né? Vocês terem tempo de olhar com calma também, tá? Nas questões do AVA, pessoal, as questões que vocês responderam pelo AVA e que a nota não está 100%, por exemplo, se vale 2 pontos e vocês receberam 2 pontos, eu não fiz feedback nenhum. Mas se vocês, tipo assim, não botei parabéns, mas se vocês ficaram com menos de 2, tá? Nem que seja 1,8, eu coloquei algum feedback para vocês saberem onde foi o erro, tá? Nem que seja coisa simples assim. A letra A tá incompleta, a resposta incompleta na letra A, por exemplo. Só para vocês poderem começar uma pequena revisão de vocês ali olhando as respostas. Então, eu fiz algum feedback para vocês poderem olhar, tá? É o que dá para fazer com o AVA, para feedbacks rápidos, assim, né? Agora, uma revisão mais elaborada vai ter que ser feita via Google Meet mesmo e conversando, tá? Professora? Sim? Com relação a esse segundo trabalho agora, a gente estava pensando aqui, começa o chororô, tá? A gente estava pensando aqui em juntar 2 duplas. Nosso grupo poderia ter 4 pessoas? O duro é apresentar em 4 pessoas, né? Tem que os 4 falarem sobre um tema. Aí eu estava fazendo umas continhas aqui, né? A gente tem 24 alunos, mais ou menos 6 grupos, mais ou menos 4. Todo mundo, né? Falar, pode ser, tudo bem, pode ser. Então, beleza. O compromisso é que todos falem. Sim, claro. Todo mundo participa. Uhum. Beleza. A questão do segundo trabalho é que, lógico, a parte de apresentação é legal porque eu pretendo que as apresentações não sejam pro forma, assim, só para jogar um monte de coisas rapidinhas, assim, para o pessoal, e sim tentar ensinar para o pessoal alguma coisa com relação àquele tópico, né, com uma vontade, tipo assim, tem que baixar o professor mesmo, né, tentar simplificar o tópico, dar exemplo, né, né, tentar contribuir para os demais alunos da turma. Mas isso é o que eu espero, né? Mas eu também não espero que todo mundo tenha desenvoltura de professor. Então, eu não vou pontuar aluno por apresentação se o aluno ficar nervoso, coisas desse tipo. Não é isso, né? Então, não quero que vocês se preocupem com relação a isso, mas que façam uma apresentação com o melhor que vocês puderem, né? Com a boa vontade, com bom estudo, com bons exemplos, assim, para que os outros que estiverem assistindo se sintam que aprenderam sobre, né? E eu vou colocar tudo isso no YouTube, pessoal, isso é compromisso, tá? Vou gravar e colocar tudo lá no YouTube, vai ficar tudo lá no canal, de todo mundo, tá? Já que eu paguei mico, vocês vão pagar mico também, então...
Aqueles que concordarem, né, de ir pro YouTube. Quem não concordar, não vai, né? Não posso obrigar. Eu gostaria que todos fossem pro YouTube para ficar lá no canal. Ou no meu lá, ou no LSCAT. Então tá, turminha, quinta-feira a gente se fala, nem que seja por WhatsApp, tá bom? Tá bom, então, professor. Um abraço para vocês, até mais. E Eric, a gente conversa essa semana aí, tá? Uhum. Com mais calma, tá? Você tinha que fazer aquele negócio do compilador lá, acho que daquele link, aquele repositório que ia liberar para mim. Mas até agora não chegou nada. Eu vou te colocar em dia. A gente já mexeu um pouquinho nisso semana passada, eu e a Raíssa. E acho que agora já dá para te passar um pouquinho mais elaborada. E eu e a Raíssa e você, a gente tem que, acho que sentar aí, marcar um meet e já te passar. Eu já consigo fazer isso. Entendi. Tudo bem, então. Vou marcar. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Hein? Tchau, até mais. Tchau, gente. Até. Fiquem com Deus.